Olá, pessoal. Então, bem-vindos. Essa vai ser nossa primeira videoaula sobre o assunto de hidrocarbonetos. Ok? Então, nessa videoaula, eu vou relembrar, vocês já devem ter visto, essa parte de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Acredito que já devem ter sido introduzidos no ensino médio. O que são hidrocarbonetos? Certo? Hidrocarbonetos fazem parte, são compostos orgânicos. Eles são formados por quê? Pelo próprio nome já que a gente consegue identificar, são formados por hidrogênios e carbonos. Okay? Agora, existe uma enormidade de compostos orgânicos à base de hidrogênio e carbono. Existe uma infinidade de possibilidades de você ter estruturas orgânicas, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho, um pouco sobre a nomenclatura, como dar o nome de um hidrocarboneto. Você vai observar que nunca vai ter estruturas orgânicas distintas com o mesmo nome. Por isso existem certas regras para você dar a nomenclatura, e sempre que uma estrutura orgânica for diferente de outra, ela tem que apresentar um nome diferente dessa outra estrutura orgânica. Por mais que elas sejam similares, parecidas, mas se elas forem distintas tridimensionalmente, a gente olhando essa estrutura desses compostos orgânicos, a base apenas de hidrogênio e carbono, elas têm que apresentar nomenclaturas distintas, certo? Como diferenciar elas? Pelo nome. Quais são as regras que a gente vai utilizar para dar essa nomenclatura? É o que eu vou ver mais ou menos nessa primeira videoaula sobre hidrocarbonetos, ok? Antes de entrar na parte de nomenclatura, vou dar um pouquinho de introdução aqui nesse assunto. Aqui em geral, o que são funções orgânicas, É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Quando falo propriedades químicas semelhantes, é porque eles vão apresentar propriedades funcionais, eles vão apresentar grupos funcionais específicos. Aí é o que vai diferenciar entre eles. A função de hidrocarboneto são compostos orgânicos que não apresentam nenhum grupo funcional específico, não. Só vão apresentar carbono e hidrogênio na sua estrutura orgânica. Outras funções orgânicas vão apresentar carbono e hidrogênio e alguns grupos funcionais distintos. Então, o grupo funcional é o átomo ou grupo de átomos responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos pertencentes a uma determinada função química. Certo? Então, a gente pode ter uma função orgânica, uma estrutura orgânica sem esse átomo diferente de carbono e hidrogênio. Quando tivermos nesse exemplo, a gente vai estar se referindo aos hidrocarbonetos, que têm apenas carbono e hidrogênio, certo? Então, essa é uma forma de você desenhar uma estrutura. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu colocar. Então, essa é uma possibilidade de você desenhar uma estrutura orgânica, dessa forma aqui desses bastões. Cada vértice aqui, representa um carbono, okay? E nessa forma que você desenha essa estrutura orgânica, você não precisa identificar os hidrogênios, certo? Então, para cada vértice aqui eu tenho um carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, certo? Só que o carbono, ele é tetraédrico, ele faz 4 ligações, certo? Ou ele pode fazer 4 ligações simples, ou ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ou o carbono pode fazer uma tripla e uma simples, mas ele sempre vai fazer 4 ligações. Se você observar, esses carbonos aqui das extremidades, eles estão fazendo quantas ligações? Aqui é uma ligação, e aqui é outra ligação, está fazendo uma. Então ele precisa estar fazendo mais 3 ligações. Essas outras 3 ligações são com hidrogênios. Esses carbonos aqui do meio, está fazendo apenas 2 ligações, então ele precisa fazer mais outras 2 que são com hidrogênio. Esse aqui também. Ah, professor, e por que então está errado essa descrição, esse desenho dessa estrutura orgânica? Não está errado, não. Essa é uma forma mais simplificada de você desenhar esse hidrocarboneto, que no caso é o butano, ou N-butano. N-butano por quê? A gente vai aprender na nomenclatura
que é um hidrocarboneto que apresenta 4 carbonos na sua estrutura orgânica. E somente carbonos fazendo ligações simples, somente carbonos com carbonos sp3. Certo? Esse é um exemplo, então, do gás do botijão. Então, eu tenho aqui uma cadeia carbônica linear. Mas, outra característica do butano é o quê? É a forma molecular. Qual vai ser a forma molecular? Eu tenho 4 carbonos, C4, e vou ter quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10. Essa é a forma molecular para o butano, ok? Então, eu tenho esse é um exemplo de uma função orgânica. Aquela função orgânica que não apresenta grupo funcional diferente, né, diferente de carbono e hidrogênio. Então, quando eu tenho essa ausência de algum átomo diferente de carbono e hidrogênio, por exemplo, sem aparecer oxigênio, sem aparecer hidrogênio, sem aparecer outros que a gente chama de heteroátomos, qualquer átomo diferente na sua estrutura orgânica de carbono e hidrogênio, a gente chama de heteroátomo. Certo? Então, eu tenho um exemplo de função orgânica que são os hidrocarbonetos. Esse é um exemplo muito simples. A gente vai ver alguns outros exemplos um pouquinho mais trabalhado, certo? A gente vai aprender a dar a nomenclatura dele corretamente. Mas a gente vai ver lá para o final, né, do semestre, são as outras funções. Por exemplo, eu acabei de falar, quando eu tenho a presença de algum heteroátomo, eu tenho uma função distinta da do hidrocarboneto. No caso, eu tenho essa função aqui, que é um álcool, esse é o etanol. Por quê? Porque eu tenho esse grupo característico aqui, que é o grupo hidroxilo, grupo OH, certo? Então, eu tenho um carbono aqui, tem outro carbono aqui, esse carbono aqui da direita, ele está fazendo uma ligação com o grupo hidroxilo OH, e é etanol, eu tenho apenas 2 carbonos na minha estrutura. A gente vai, com o tempo, a gente vai explicar por que o nome é etanol. Existem regras para a gente seguir e assim dar a nomenclatura correta, tanto de funções de hidrocarbonetos como as outras funções orgânicas, como, por exemplo, o álcool, como, por exemplo, aqui, essa outra função orgânica mais trabalhada, certo? Eu tenho aqui o anel aromático, eu tenho aqui o grupo hidroxila, eu tenho aqui o nitrogênio, eu tenho aqui o oxigênio, certo? Que é um outro exemplo de estrutura orgânica. Vamos lá, continuando. Então, para a gente dar essa nomenclatura, a gente se baseia pelo princípio da IUPAC. Então, a nomenclatura orgânica oficial começou a ser criada há mais de 100 anos, em 1892, no Congresso Internacional de Genebra. Então, IUPAC, International Union Purification Chemical, baseia-se nos princípios. Cada composto tem um único nome, que é o diferencia dos demais. Então, sempre que eu tiver uma estrutura orgânica, ela vai ter um nome específico para ela. Eu jamais vou ter uma estrutura orgânica podendo ter dois nomes distintos. E nem um nome, uma nomenclatura, né, um nome para um composto orgânico, e esse nome você desenha de duas formas diferentes? Não. Certo? Então, sempre uma estrutura orgânica associada a uma nomenclatura. Sempre. A partir da fórmula estrutural de um composto, deve ser possível elaborar seu nome e vice-versa. Por isso que, se eu tenho uma estrutura orgânica formada, eu consigo dizer qual é o nome dessa estrutura orgânica. Se eu tenho o nome da estrutura orgânica, então eu consigo desenhar apenas de uma forma para ser esse meu composto orgânico. Certo? Então, os fundamentos da nomenclatura orgânica, eu tenho um prefixo, eu tenho um afixo e tenho um sufixo. Prefixo indica o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal. Então, se a minha cadeia principal tem apenas um carbono, então o prefixo é met. Se eu tenho 2 carbonos, é et. Se eu tenho 6 carbonos, é ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é como se eu tivesse uma cadeia principal com 6 carbonos. Está aqui, certo? Então, se eu tiver 1, 2, e assim vai. Então, para a quantidade de carbonos principais quantidade de carbonos na cadeia principal vai me dizer o prefixo que eu vou utilizar na minha nomenclatura. O afixo indica o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se for simples, vai ser AN. Então, se eu tenho aqui, ó,
cadeia carbônica com 6 carbonos, eu tenho aqui o prefixo X, só tem ligações simples, então eu tenho aqui AN. Se tivesse uma dupla, seria EN. Se tivesse uma tripla, teria que ter IN. Certo? Acabou a nomenclatura? Não. Falta o sufixo. O sufixo indica a função química do composto orgânico. Esse exemplo que eu coloquei, bem simples, só tem carbonos e hidrogênios. Por mais que eu não coloquei aqui os hidrogênios, mas tudo que faltar de ligação do carbono, eu preciso completar com hidrogênio. Certo? Então, se eu não desenhei não apareceu nenhum átomo diferente de carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, então é uma função orgânica chamada de hidrocarbonetos. Tem ausência de heteroátomos, ausência de átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, se é esse caso, se é um hidrocarboneto, aí simplesmente acaba com o sufixo dele, vai ser o O. Então, esse daqui é o hexano. Está correto para o processo de estrutura? Para ficar corretinho, para ficar 100% correto, eu preciso colocar aqui a quantidade aqui dos hidrogênios que estão faltando. Então, eu vou completar as 4 ligações do carbono com o hidrogênio, certo? Aqui tem o hidrogênio, e aqui também tem outro hidrogênio. Então, esse seria o... Deixa eu apagar aqui para ficar melhorzinho. Então, esse seria o 6 carbono X, só ligações simples AN, hexano, que é um hidrocarboneto. Certo? Então, esse seria simplesmente o hexano. Prefixo, a quantidade de carbonos na cadeia principal. Afixo, se a ligação é simples, dupla ou tripla, se tem alguma ligação dupla ou tripla na sua estrutura, basta ter uma ligação dupla, que eu já tiro, não vai ser AN, vai ser EN. Basta ter uma tripla, que em vez de ser AN, vai ser IN. Certo? E observar a função orgânica que essa estrutura tem. Como não tem nenhum heteroátomo, então se trata de hidrocarboneto. Se tivesse um OH, se tivesse um C-O, OH, aí eu teria aquelas outras funções orgânicas, oxigenadas e nitrogenadas, que a gente vai ver mais ao longo do semestre. Certo? Então, aqui, aldeído. Se fosse uma função aldeído, terminaria com AL. Se fosse um álcool, terminaria com OL. Se fosse um ácido carboxílico, terminaria com óico. Se fosse uma cetona, ono. E assim vai. Se não tem nenhuma dessas funções, então simplesmente acaba com o O, que é no final, né, a nomenclatura para um hidrocarboneto. Então, aqui no exemplo anterior, eu coloquei um exemplo bem simples, né, para demonstrar exemplo de estruturas orgânicas, né, que são os hidrocarbonetos. Mas eu posso ter uma estrutura orgânica um pouquinho mais complexa. É o quê? Por exemplo, essa daqui. Se você observar, ó, aqui que está selecionado aqui, ó, de vermelho aqui, está todo esse quadrado, esse retângulo aqui, é para delimitar o quê? A minha estrutura orgânica faz parte de todos esses carbonos e hidrogênios, inclusive aqui esse grupo funcional, o H, faz parte desse meu exemplo, da minha estrutura orgânica. Quando você tem o desenho da sua estrutura orgânica, o que é que você precisa primeiro saber? Você precisa primeiro saber quem é a tua cadeia principal. A tua cadeia principal vai ser aquela cadeia, vai ser aquele conjunto de átomos de carbono que vai ter a maior quantidade, certo? Então, nesse caso, a cadeia principal é essa daqui, que tem a maior quantidade de carbonos, e nesse caso, eu ainda tenho outro agravante aqui. A cadeia principal vai ser aquela cadeia em que tenha a maior quantidade de carbonos, certo? Mas tenha também, você vai observar, existe algum heteroátomo, existe algum grupo funcional característico, ou seja, essa estrutura orgânica é um hidrocarboneto ou não é? Se não for um hidrocarboneto, então a sua cadeia principal tem que estar presente o teu grupo funcional, é o grupo hidroxila. Se não tivesse aqui esse grupo funcional, eu só iria buscar a cadeia principal que tem a maior quantidade de carbonos, certo? E continuaria a mesma aqui nesse caso, certo? Então, vamos continuar. Aí você identificou a tua cadeia principal, que é que está riscado aqui no retângulo de vermelho.
Você identificou sua cadeia principal? Então, tudo que estiver fora da cadeia principal, eu vou chamar de ramificações. Então, eu tenho tudo isso aqui de ramificação. Eu tenho a primeira, tenho a segunda, tenho a terceira ramificação. Certo? Pronto. Outra coisa que você tem que identificar é se existem ligações duplas ou triplas. Nesse caso aqui, ó, existe uma ligação dupla, que a gente chama de insaturação. Insaturação é que eu tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Beleza, então você olha para a sua estrutura orgânica e tem que fazer essas identificações. Verificar se tem algum grupo funcional específico, aí vai representar uma função orgânica diferente de hidrocarboneto. Nesse caso tem, eu só estou dando um exemplo bem geral, né, mas o foco da aula de hoje vai ser apenas com hidrocarbonetos. Mas se tivesse, como é que a gente iria utilizar, como é que a gente classificaria, né, como é que a gente identificaria as características principais de um composto orgânico, de uma estrutura orgânica desenhada. Então essa é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem a quantidade de carbonos em maior quantidade, e se tiver um grupo funcional tem que estar presente na cadeia principal, certo? E o que não fazer parte da cadeia principal, eu chamo de ramificações. Então, eu tenho 3 ramificações. Isso tudo eu preciso caracterizar a minha função, a minha estrutura orgânica, para poder dar a nomenclatura correta dela, certo? Então, eu começo a enumerar a cadeia com os menores números possíveis a partir da extremidade, de acordo com a preferência. Então, nesse caso, quem é a minha cadeia principal é essa. Eu tenho que dar números para cada um dos carbonos. Ah, professor, posso pegar aqui? Eu achei legal, vou colocar o carbono 1 aqui nesse daqui, o carbono 2 aqui para cá, vou colocar o carbono 3 aqui para cá, o 4 aqui, o quinto aqui, e o sexto. Então, minha cadeia principal tem 6 carbonos. Eu posso fazer assim, de acordo com de acordo com a minha vontade, a numeração dos carbonos? Não. Se fosse assim, de acordo com a sua vontade, eu provavelmente iria dar um nome, e esse nome poderia representar uma estrutura orgânica diferente, certo? Então, eu preciso entender que, para numerar os meus carbonos, eu tenho que começar numa extremidade e terminar na outra extremidade. Então, se eu começar na extremidade esquerda, por exemplo, aqui nesse carbono aqui da esquerda, então, todos esses outros aqui, ó, vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a minha cadeia principal teria 7 carbonos. Mas, professor, o que é que eu não posso fazer? A minha extremidade, a minha contagem dos carbonos, da direita para a esquerda. Aqui o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7. Aí, para isso, que essas regras, né, de acordo com a UPAC, ele vai te tirar essa dúvida. Não, você não pode colocar, nesse caso, não pode colocar a numeração, tanto faz, começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse caso, não. Por quê? Porque eu tenho a presença do grupo funcional e tenho aqui a insaturação. Então, se eu tenho aqui o grupo funcional tem maior prioridade que a insaturação. Então, você vai fazer com que o grupo funcional ele esteja ligado ao carbono com a menor numeração. Então, você tem duas formas. Ou esse carbono aqui da direita, ele é um carbono com numeração 1, ou ele é um carbono com numeração 7. Qual é a menor delas? É ser o 1, né? Então, de acordo com a IUPAC, essa é uma condição, você tem que fazer a numeração da direita para a esquerda. Por quê? Porque o grupo funcional ele vai ter a menor numeração. Então, essa numeração aqui, ó, de baixo, não é correta. A numeração correta é a de cima, onde esse é o carbono 1, certo? Então, esse é o carbono 1, aqui é o 2, 3 até o 7 da esquerda. Okay? Se eu não tivesse esse grupo funcional, professor, se eu não tivesse esse grupo funcional aqui, como é que ficaria? Eu posso colocar de qualquer jeito? Aí você verificaria que tem uma insaturação aqui. O que vai definir qual lado você vai começar a numeração é a insaturação que vai te obrigar. Então, você vai ver que da direita para a esquerda, a insaturação, o primeiro carbono que tem a insaturação é o carbono número 3. Da esquerda para a direita, seria o quê? 1, 2, 3, 4.
seria o carbono 4. Quem tem a menor numeração do carbono? É o indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, a numeração de cima continua sendo a indicada para dar a nomenclatura correta. Ok? Então, pronto. Então, começar a numerar a cadeia com os menores números possíveis a partir da extremidade, de acordo com a sua preferência. Nesse caso, não é a minha preferência. Tem algumas condições que vão estar me induzindo a escolher ser da direita para a esquerda. Por isso. Ok? Então, eu olho para essa estrutura orgânica e verifico se ela tem alguma função. Tem uma função, que é o grupo funcional que está recente aqui no álcool. Tem saturação? Tem saturação ali. Então, essa é a sequência de prioridades para eu dar a numeração da minha cadeia. Então, eu tenho função, então eu vou dar a numeração dos carbonos a partir fazendo com que meu grupo funcional tenha menor número, seja ligado ao carbono de menor numeração. Se eu não tivesse grupo funcional, eu iria levar em consideração a insaturação. E se eu não tenho nem saturação e nem grupo funcional, eu vou verificar aqui a ramificação. Então, você vai verificar o quê? Do jeito que está aqui a numeração, aqui da direita para a esquerda, do carbono 1 ao carbono 7, eu tenho insaturação no carbono 5, eu tenho insaturação no carbono 4, eu tenho insaturação no carbono 2. Então, as insaturações vão ter no carbono 2, vão ter no carbono 4 e vai ter no carbono 5. Então, no 2, no 4, no 5, eu vou ter insaturações. E se fosse o contrário? Se fosse a numeração aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Isso eu estou levando em consideração que não tivesse nem o grupo funcional e nem a insaturação. Então, outro fator iria fazer com que eu prestasse atenção para dar a numeração correta da minha cadeia principal. Então, o que é que eu vou levar aqui em consideração? Eu vou ter ramificação em quais carbonos? Se eu seguir a numeração aqui de baixo, eu vou ter insaturação no carbono 3, eu vou ter insaturação no carbono 3, vou ter insaturação no carbono 4 e vou ter insaturação no carbono 6, certo? Então, indo pela numeração de baixo, eu tenho esses números dos carbonos têm insaturação. Indo pela de cima, eu tenho essa numeração de carbonos por insaturação. O que é que diz aí o PAC? Diz o quê? Que você vai escolher a numeração da cadeia principal de acordo que as ramificações têm os menores números que estejam ligados aos carbonos. Então, na numeração de cima, o carbono de número 2 tem saturação, o 4 tem saturação e o 5. Se você comparar aqui com a forma de baixo, né, que eu fiz, o primeiro carbono que vai ter saturação vai ser o carbono 3. Então, daí você já consegue identificar que a numeração correta seria a de cima. Por quê? Porque a primeira insaturação aqui está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Então, você escolhe trabalhar com essa numeração aqui de cima. Tá certo? Então, são as regras, né, as condições para você identificar a cadeia principal e dar a numeração da cadeia principal. Ok? Vamos continuar. Então, pessoal, vamos aqui, dar a nomenclatura desses exemplos aqui. Eu separei aqui alguns itens para a gente dar a nomenclatura desses exemplos aqui. Eu separei o A, B, C e o F, eu acredito. Certo? Então, eu tenho um nome, a nomenclatura foi dada, e a partir da nomenclatura, eu preciso desenhar. Eu preciso fazer o desenho da minha estrutura orgânica. Antes, vou só relembrar aqui. Se a minha cadeia principal tem um carbono, então eu vou ter um prefixo aqui, met. Se tem 2 carbonos, vai ser et. Se tem 3 carbonos, vai ser prop. Se tem 4 carbonos, vai ser but. Se tem 5 carbonos, vai ser pent. Se tem 6 carbonos, vai ser ex. E assim vai. 7 vai ser apt. Ok?
aqui com relação ao prefixo. Então, a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal. Outra coisa é lembrar que lembrar das minhas da minha se tem só ligações simples ou tem ligações duplas. Então, se tem ligações só ligações simples, então vai ter aqui, ó, aí. Se tem dupla, vai ser EN. Se tem tripla, vai ser IN. E outra coisa que é importante é com relação às ramificações. As ramificações, pessoal, eu identifiquei lá a minha cadeia principal. Que nem sempre a minha cadeia principal, ela vai ser uma cadeia horizontal, né, seguindo a cadeia sequência de carbonos horizontal, para ser minha cadeia principal. Eu posso ter uma cadeia principal, eu tenho aqui um conjunto de carbonos, desse jeito aqui, certo? Então, eu posso ter um carbono, posso ter, de várias formas, eu posso ter a seleção da minha cadeia principal, da minha estrutura orgânica. E aí, eu posso ter ramificações fora da minha cadeia principal, certo? Essa ramificação, eu posso ter uma ramificação com apenas um carbono, eu posso ter uma ramificação aqui com 2 carbonos, eu posso ter uma ramificação aqui com 4 carbonos, e aí, para dar o nome dessas ramificações, a gente também utiliza esses prefixos aqui, ó, certo? Met, et, prop. A diferença é que quando for uma ramificação, eu vou ser o quê? A ramificação com um carbono vai ser o quê? Vai ser um metil. Com 2 carbonos vai ser um etil. Com 3 carbonos vai ser um propil. Com 4 carbonos vai ser um butil. E assim vai, sempre tendo essa terminação de il. Ok? Mais alguma informação? Ok. Vamos lá, vamos tentar fazer alguns exemplos para desenhar essa estrutura orgânica desses exemplos que eu separei. Eu tenho aqui, então, pessoal, 3-etil, 2,2 dimetilhexano. Professor, como é que eu vou desenhar essa estrutura orgânica? A minha dica é, comece sempre de trás, comece sempre o contrário. Comece sempre aqui com o final do nome e vá voltando para você fazer o desenho correto da sua estrutura orgânica. Então, o que é que eu consigo observar? Sempre aqui no final, ele vai me dizer qual é a minha função orgânica que eu preciso desenhar dessa minha estrutura orgânica. Então, eu vejo aqui pela terminação aqui do meu afixo. Ele é o quê? O. O dá a ideia de que é o quê? Um hidrocarboneto. Então, não está nem terminando com ol, nem com al, nem com ona, nem com oico. Então, como não tem esse final no nome, então a única função orgânica que se encaixa com essa nomenclatura é a função orgânica de hidrocarboneto. Ok, o que eu devo fazer depois? Eu vou olhar aqui, ó, lembrando lá, eu tenho a minha nomenclatura, minha cadeia principal, eu tenho o prefixo, né? Eu tenho o sufixo, né? E o afixo. Só confirmar aqui uma coisa. Ao contrário, certo? Eu tenho aqui, então, eu tenho o prefixo, eu tenho o afixo e tenho o sufixo. Beleza. Lembrar que o prefixo é a quantidade de carbonos na minha cadeia principal, o afixo se tem saturação, e o sufixo qual é o grupo funcional que caracteriza essa minha nomenclatura. Então, como é que eu faço para desenhar? Eu vou lá e vou identificar. Vai acabar com hexano. Então, X, AN e o O. Então, quantos carbonos tem a minha cadeia principal? Prefixo X, então eu tenho 6 carbonos. Então, eu vou lá e vou desenhar 6 carbonos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Professor, eu poderia desenhar assim? 5 carbonos, opa,
Poderia desenhar um carbono aqui em cima, um outro aqui? Poderia. Por quê? Porque continuaria tendo aqui, ó, uma cadeia principal com 6 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para facilitar, como a gente está desenhando, a gente desenha aqui na horizontal, bonitinho aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por que 6, professor? Aqui, ó. X, que é o prefixo para 6 carbonos. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui o afixo. Afixo AN. Significa o quê? Só tem ligações simples. Então, eu tenho só ligações simples aqui, ó, entre os carbonos. Tá ok, professor. E agora? Eu vou verificar. Eu tenho oxigênio. Então, o oxigênio, o O aqui, o O vai ser dizendo que é um hidrocarboneto. Então, só tem carbono de hidrogênio. Beleza. O que é que eu devo fazer agora? Eu vou voltando aqui na minha nomenclatura. Aqui, ó, tudo isso aqui é a identificação das ramificações. É tudo que está fora da cadeia principal. Certo? Então, eu vou ter que identificar. Está dizendo o quê? Que no carbono 3, eu tenho um grupo metil. No 2, eu tenho um grupo metil. Só que no 2, eu tenho um grupamento metil. Como é que eu sei isso? Porque tem o di, ó. O di significa o quê? Isso está simplificado, que é como se fosse 2-metil, hexano. Para não ficar uma coisa redundante, 2-metil, hexano, aí tem o prefixo das ramificações, que é o di. Di para identificar que eu tenho dois grupamentos, duas ramificações com o nome metil, duas ramificações com apenas um carbono, no mesmo carbono de número 2, certo? Então, eu vou lá e vou identificar. Vou colocar o etil no carbono 3 e vou colocar o metil e vou colocar 2-metil no carbono 2. Agora, fica a dúvida. Professor, onde é que eu vou colocar o etil? Lembrando lá, ramificações, ó. Eu tenho as ramificações. Ramificação com um carbono, eu vou ter o metil. 2 carbonos, eu vou ter o etil. 3 carbonos, eu vou ter o propil. 4 carbonos, eu vou ter o butil. E assim vai. Certo? Sempre com essa terminação aqui, IL. Certo? Essas aqui são as ramificações mais simples. Ok? A nomenclatura dela. À medida que aumenta a quantidade de carbono, vai tendo possibilidade de ter mais de uma forma da minha ramificação. Mas eu não vou verificar isso agora ainda não. Vamos lá. Professor, onde é que eu vou colocar esse etil? Em qual carbono eu vou colocar o etil? E o que é o etil? Então, eu posso pegar aqui e vou desenhar aqui essas ramificações. Eu tenho aqui as ramificações. Eu tenho aqui as ramificações. Eu vou ter uma ramificação aqui em etil. E tem uma outra ramificação que é o 2,2 dimetil. Eu vou fazer aqui separado para a gente ver e como colocar na minha cadeia principal. Então, o etil é o quê? Opa, etil é uma ramificação com 2 carbonos. Então, eu tenho aqui 2 carbonos. Se é uma ramificação, ó, eu tenho aqui uma ligação. Essa ligação vai estar ligada na cadeia principal. Certo? Então, eu coloquei aqui só os 2 carbonos. Eu tenho que completar com os hidrogênios. Então, eu tenho aqui, ó, mais 3 hidrogênios. E tenho aqui nesse carbono aqui do meio mais 2 hidrogênios. Então, essa é a minha ramificação chamada de etil. Qual vai ser a ramificação chamada de metil? Apenas um carbono, fazer uma ligação aqui, ó, com a cadeia principal e completando aqui com os hidrogênios. Então, o metil é CH3. Como eu tenho 2 metil, como se eu tivesse aqui um outro metil aqui e ligado ao meu carbono. Qual carbono? Está ligado ao carbono de número 2. De o etil vai estar ligado ao carbono de número 3. Certo? Então, eu desenho aqui as ramificações separadas e agora eu vou pegar, ó, e vou colocar, eu vou inserir essa ramificação na cadeia principal e vou inserir essas duas ramificações na cadeia principal, para eu fazer o desenho correto da minha estrutura orgânica. Vou apagar aqui, só para eu desenhar mais em cima, para ter mais espaço.
Então eu vou ter aqui cadeia principal com 6 carbonos, só ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos lá. Professor, agora eu vou inserir o 3-etil na minha cadeia principal e o 2,2 de metil na cadeia principal. Só que eu não sei qual é a numeração, professor. Qual vai ser meu carbono 1, qual vai ser meu carbono 2? O senhor disse no slide anterior que as ramificações, que eu não posso atribuir a esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir sempre das extremidades. Ou eu sigo daqui, fazendo com que esse seja o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, ou em cima, aqui é o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6. O que é que eu devo fazer, professor? Aí eu vou te falar que, com você que está desenhando, quem vai decidir de que lado você vai começar é você. Com você que está desenhando, você tem a vantagem de escolher por que lado você começa a numeração. Eu posso começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou colocar aqui a numeração da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui carbono 1 sendo esse aqui dessa extremidade da direita. Se eu comecei à direita, eu vou até o final da extremidade, até o último carbono, e coloco a numeração deles. Então, pronto. Agora ficou um pouco mais tranquilo, né? Eu consegui identificar os carbonos. Então, o 3-etil, eu vou colocar ali, ó, o carbono de número 3. E o 2,2 de metil, eu vou colocar onde? Vou colocar no carbono 2. Então, eu vou lá e vou colocar para fazer o desenho da minha estrutura orgânica. Então, no carbono 3, eu tenho um etil. Então, vou lá e vou colocar um etil. O etil é o quê? É uma ramificação com 2 carbonos. Então, eu tenho aqui, que é o CH2, CH3. Então, ó, se você comparar, ó, esse daqui com esse, ó, é o mesmo. É a minha ramificação. É o CH3, CH2, e eu faço ligação com o carbono de número 3. E no carbono 2, eu tenho o quê? Deixa eu só colocar para o lado de lá, para facilitar aqui no desenho. Então, eu tenho o CH2 e tenho o CH3, certo? Tanto faz. Então, aqui eu tenho a ramificação. E a ramificação eu tenho outra aqui no carbono de número 2. Eu tenho o quê? Eu tenho uma ramificação aqui, ó, metil, que é o CH3, e tenho uma outra aqui, que é um outro metil. Então, no mesmo carbono de número 2, eu tenho um metil e tenho um outro metil aqui. Por isso que é o dimetil. E aí eu tenho que colocar 2,2, que é para dizer que no carbono 2 está tendo 2 ramificações, só que com o mesmo nome. Por isso que eu tenho o di. E no carbono 3 eu tenho a ramificação chamada de etil. Certo? Então pronto. Esse é o meu desenho final. Quase. O que é que está faltando para finalizar aqui a minha estrutura orgânica e deixar ela corretamente? Como eu desenhei desse jeito, né, identificando os carbonos, eu tenho que mostrar onde estão os hidrogênios, certo? É um hidrocarboneto, então tem carbono e hidrogênio. Onde é que vai estar o hidrogênio? Vou completo aqui na minha estrutura final. Então, eu tenho aqui, ó. Esse meu carbono da extremidade está fazendo apenas uma ligação. Então, as outras 3 é com hidrogênio. Esse meu carbono aqui, 2, ele já está fazendo 4 ligações. Então, ele não precisa ter hidrogênio. Esse daqui, o 3, ele está faltando uma ligação para ter as 4. Então, ele precisa de um hidrogênio. E esse daqui tem 2 hidrogênios, porque ele está faltando apenas 2. Aqui também tem 2. E o da extremidade aqui, da esquerda, tem 3. Certo? Se for perguntado, mas qual é a fórmula molecular dessa minha estrutura? O que é a fórmula molecular? É o conjunto de átomos que compõem essa estrutura e você dizer qual é a quantidade. Então, você vai lá e quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 6 carbonos. Quantos hidrogênios? Eu tenho 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8, com mais 3, 11, também das ramificação, mais 3, 14, com mais 3 aqui, 17, com mais 2 aqui, 19, com mais 3 aqui, 22. 22. Deixa eu ver aqui. Opa, isso, 22. Só que eu cometi aqui um equívoco.
Porque esses 6 carbonos aqui é só da cadeia principal, eu tenho que contar de todos. Então, além dos 6 da cadeia principal, eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, eu tenho 10. 10 carbonos e 22 hidrogênios, certo? Uma característica desses hidrocarbonetos que só têm ligações simples é ter uma fórmula molecular que segue sempre, ó, a fórmula molecular segue sempre essa sequência, CnH2n mais 2. Isso para um alcano. Alcano é um hidrocarboneto que tem apenas ligações simples, certo? Então, qual vai ser o valor do meu N? Como se fosse 10. Então, 2 vezes 10, 20, mais 2, 22. Aí dá o meu alcano com 10 carbonos, certo? Mas eu vou, essas características dos hidrocarbonetos, eu vou falar na próxima videoaula. Eu vou dar mais informações sobre os hidrocarbonetos. Eu queria entrar já com a parte das nomenclaturas, certo? Então, o 3-etil 2,2 de metilhexano tem esse desenho aqui. Essa estrutura aqui todinha é o 3-etil 2,2 de metilhexano, ok? Então, tá aqui ele, desenhei aqui, ó, fórmula molecular, C10H22, certo? Aqui tem a minha numeração aqui dos meus carbonos, as minhas ramificações, beleza? Ok. E o 4-metil, um hepteno. Então, bora lá, ser um pouquinho mais direto. Como é que eu faço para desenhar um 4-metil, um hepteno? Hept, eu tenho 7 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É N, que é o meu afixo, então tem uma insaturação, uma ligação dupla. Onde é que está essa insaturação? Esse 1 aqui está me dizendo aonde vai ficar a insaturação. Ele está dizendo a posição da minha ligação dupla. Então, no carbono 1. E O aqui significa que é um hidrocarboneto. Então, eu vou primeiro fazer aqui a numeração. Vou começar aqui da esquerda. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 7 carbonos aqui. No carbono 1 eu tenho uma insaturação. Então, eu tenho ligação dupla. E nos demais é todos simples. Se tivesse mais de uma insaturação, ele estaria aqui 1,2, por exemplo. E aqui onde tem EN, teria um de EN. Quer dizer, tem duas insaturações. Como só tem uma, então tem só um número e um EN. Não tem o prefixo dessa insaturação, não. Então, pronto. O que está faltando agora está aqui a minha cadeia principal. Está faltando agora eu colocar uma ramificação no carbono de número 4, que é esse. Qual é a ramificação? Metil. Metil tem apenas um carbono, então é o CH3. Certo? Então, essa é a minha estrutura orgânica. Agora eu preciso só completar com os hidrogênios. 2 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 aqui e 3 aqui na extremidade. A fórmula molecular dessa minha estrutura orgânica vai ser o quê? 7 carbonos mais 1, 8. Então vai ser o C8. E eu tenho quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16. Então, eu tenho 16, vai ser o H16. Se observar, ó, a fórmula molecular ficou diferente de um alcano, de um hidrocarboneto que tem apenas ligações simples. Aqui, ó, como se o meu N, o número de carbonos, é 8, e aqui o hidrogênio, a quantidade vai ser 2 vezes o número de carbonos, então vai ser 16. Então, para um alceno, a fórmula molecular de um alceno, que tem apenas uma linha de saturação, é o que? CnH2n simplesmente. Se fosse um alcano, só ligações simples, seria CnH2n mais 2. Pronto? Ok? Então, essa é a minha estrutura orgânica para o 4-metil 1-hepteno. Certo? Então, está aqui. Faltou aqui 2 hidrocarbonetos. E pronto. O próximo exemplo, eu tenho 4 terc-butil, 4-etil, 2,2,3 trimetil-octano. Eu vou deixar para resolver esse exemplo depois que tem
tem uma insaturação aqui, ó. Tem uma ramificação aqui, tem um nome bem distinto, né? Eu vou apresentar direito com relação a essas ramificações para ficar melhor o entendimento. Aqui tem um etil, só 2 carbonos. Aqui eu tenho ramificação aqui, 3 ramificações com o nome metil, dos carbonos 2, 2 e 3, octano. Certo? Mas, em geral, para eu poder fazer essa estrutura orgânica, seria o quê? Eu tenho um carbono, 2, octano aqui, ó. Tem 8 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tem ligações simples, que é AN, certo? Então, eu vou começar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 2, eu tenho, no carbono 2, outra no carbono 2 e uma no carbono 3, eu tenho ramificações chamadas de metil. No carbono 4, eu tenho uma ramificação chamada de etil, que é o CH2CH3. E no carbono 4, também eu tenho um terc butil. Depois eu vou apresentar para vocês direitinho, certo? Então, essa seria o item C, a nomenclatura. E, por fim, eu completaria com os hidrogênios. A quantidade de hidrogênios que está faltando para eu dar a forma molecular correta. Ok. Deixa eu ter mais um exemplo. Aqui a forma molecular é o C17H36. Aí já tem o terc-butil, mas depois eu quero trabalhar com vocês com relação às possibilidades das ramificações. E aqui eu tenho 2,4 de etil, pente, 1,4 de eno. Outro exemplo que eu vou trabalhar com vocês depois, certo? Mas eu já desenhei aqui a estrutura dele. É essa daqui, ó. Então eu tenho aqui, fiz aqui a minha cadeia principal, só explicando. Minha cadeia principal tem dieno 1,4 pente, vai ter 5 carbonos. Nos carbonos 1 e 4, 1 e 4, eu tenho insaturações, tá aqui a minha insaturação, aqui a outra insaturação. E nos carbonos 2 e 4, eu vou ter ramificações, que vai ser 2 etil. Vai ser duas ramificações chamadas de etil. Pronto. E aí tenho a minha fórmula molecular C9H16. Certinho? Pronto. Com relação aos exemplos, na próxima videoaula eu vou apresentar um pouquinho mais de características, a parte mais teórica dessa parte de hidrocarbonetos. Então, até a próxima videoaula, pessoal.